Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então. Estão me ouvindo bem? Tá ok, não? O som? Ok. Então, pessoal, não sei se o pessoal todo entrou, estava tendo uma dúvida na questão 5. Só esperar o pessoal aparecer, que aí a gente discute essa questão 5 aí, se teve alguma dúvida com relação ao resultado, tá? Vou tentar já compartilhar ela com vocês aqui. O pessoal tá entrando aqui, que aí a gente já discute essa questão. As notas já estão visíveis para vocês, conferem? Você já consegue visualizar lá a pontuação? Ô, professor, consegue sim. Eu entendi, é 25, os outros 5 pontos é de quê? Então, a nossa disciplina é uma disciplina prática, então todas as nossas provas vão estar valendo 25, tá? Depois eu conversei com o professor Cláudio, e aí a gente, né, como é uma disciplina prática, eu posso distribuir os pontos nas aulas práticas. Então, vai ter redução de aula de avaliação né, essa avaliação teórica aí vai ter redução dos pontos, tá? Então, vão valer Ah, todas não, 25, beleza. tá bom? Beleza. Aí, assim que a gente já tiver as aulas práticas, eu vou dar atividades, né, exercícios para vocês desenvolverem na prática. Então, por isso que a aula né, tem um peso menor aí nas provas, tá? Então, foi bom até perguntar isso. A nossa avaliação vai valer 25, todas as três, porque eu vou dar pontos de trabalho aí, tá? Provavelmente as nossas aulas vão ser no sábado, né? As aulas práticas. Parece já tem um movimento aí para liberar as aulas. Aí a gente já eu faço o planejamento e vejo com vocês a melhor época, tá? Aí a gente vê a distribuição também, tentar deixar 3 a 4 pessoas por aparelho para a gente poder ter um distanciamento. Lembrando que o facilitador é como uma disciplina céu aberto, né, a disciplina de topografia, a gente consegue, né, voltar antes né, das demais atividades. Então, acho que a gente não vai ter problema não. Esse semestre a gente deve ter aula prática, sim, poder entender o conteúdo, né, a teoria com relação ao campo. Eu acho que isso vai facilitar demais a didática aí durante o semestre, tá bom? Agora eu vou compartilhar então com vocês a minha tela sobre a nossa avaliação, tá? Eu cheguei a comentar sobre, tá compartilhado aí para vocês a avaliação? Sim. Sim? Beleza. Eu cheguei a comentar um pouco, né, sobre esse teste na aula passada. A grande parte estava fazendo estava fazendo prova, né? Vocês estavam meio agarrados semana passada. Mas, pessoal, o que eu coloquei na prova inicial aí é o básico da parte de cartografia. Então, é interessante vocês saberem, por exemplo, que é um sistema internacional, né? O que seria o sistema geodésico, que é o CIGAS 2000. Então, o que eu verifiquei é que vocês tiveram uma certa dúvida, principalmente na questão do CIGAS 2000, tá? Na questão aberta, eu vou passar aqui, a gente discute um pouquinho dela. Mas o CIGAS 2000 é um modelo de terra, então a partir de 2015 todo mundo tem que fazer levantamento com esse sistema, é o modelo, tá? Esse modelo de terra ele foi feito utilizando já a época do satélite, do GPS e tudo mais, então já é um modelo mais ajustado, tá? Então se eu for montar um equipamento, comprar um GPS, eu vou ter que configurar esse cara aqui primeiro, tá? Então é uma configuração fundamental, elementar aí na parte na atividade. Fazendo a correção da prova então de vocês, vou passar mais rápido que isso que a gente já discutiu na aula passada. Mas então, o sistema Siglas 2000 é oficial, desde 2015 ele que vale, tá? A questão 2 estava relacionada à questão de banco de dados. O sistema de informação geográfica, então, igual eu falei para vocês, quero que vocês entendam isso,
que um sistema de informação geográfica ele é um mapa com um banco de dados, com Excel, vamos dizer assim. Então, essas informações elas podem ser cruzadas e eu definir melhor rota, melhor caminho, deslocamento e tudo mais. Então, a diferença de um SIG para um CAD é exatamente a questão do banco de dados. Eu consigo ter muitas informações, uma planilha já referenciada, tá? Então, essa questão 2 é relacionada ao sistema de informação geográfica. A questão 3 também é a questão de geodésica, que a gente falou bastante para vocês. A gente sabe que no Brasil o atual sistema geodésico não é o SAD 69, né? A gente falou na primeira questão lá que é o Siglos 2000, o SAD 69 é um modelo antigo, utilizado com outras técnicas de mapeamento, tá, pessoal? Então o SAD 69 já entrou em desuso desde 2015, tá? Então vocês forem realizar algum levantamento agora, vocês não vão utilizar o SAD 69 nem o Córrego Alegre, é o Siglos 2000, tá? As outras questões aqui estão né, estão corretas. Vamos para a questão 4. A questão 4 também é uma questão bem tranquila, onde a geodésia a gente precisou identificar o tamanho da Terra não na década de 80. A gente precisava, né, desde da charge que eu coloquei para vocês, do Erastótenes, há 2.000 anos atrás, a gente já tentava definir o tamanho da Terra. Aí a gente falou que o elipsóide é um modelo, é uma figura elipsóide que possui apenas um raio, não é, tem 2 raios. O geóide, ele se aproxima da Terra, sim, mas ele possui um tratamento físico, o geóide é um modelo físico e não matemático. E a letra C estava correta, tá? O que seria geodésia? Exatamente definir forma, dimensão e campo gravitacional da Terra. Já a questão 5, acho que algum colega perguntou sobre ela. Ah, sim. Uhum. Essa questão 5 eu não sei se eu cheguei a cancelar ela lá para vocês, senão tem que fazer o cancelamento dela. Tá ok? Ela tá cancelada lá, eu cheguei a cancelar, acho que foi da outra Ah, não, turma. professor. Não tá, não? E deu como errada, professor. Então tá. Então falta fazer essa correção lá. A questão 5, eu acho que eu cheguei a comentar na aula da semana passada, teve um erro de lançamento de gabarito, tá, pessoal? Então, depois que eu fui verificar, a prova já estava em andamento, e eu não fiz esse cancelamento exatamente porque ia gerar dúvidas em vocês. Então, a questão que estava marcada lá era essa questão aqui com relação à latitude, como distância em graus relacionada ao meridiano e a longitude relacionada ao Equador. E ao contrário, né? A latitude está relacionada ao Equador e a longitude ao meridiano de Greenwich. Então, essa questão C que ela não está correta. A correta aqui, no caso, seria a questão E, aqui que seria a informação em um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. Então, a questão 5, a nossa resposta correta seria a letra E, mas eu vou anular a questão, todo mundo vai ganhar a pontuação dela, tá ok? Beleza, pessoal? Então, essa era a dúvida aí sobre a questão, né? Realmente o gabarito estava errado. Ok? Fechou, professor. Valeu. Beleza, compreenderam. Então, foi falha na hora de processar. Eu quero voltar aqui, eu vou adiantar só alguns erros que eu achei, né, interessante aqui, que eu tenho que comentar com vocês na prova, na hora que eu avaliei. Essa aqui de UTM também está tranquila. Essa aqui de cálculo, né, que é relacionada aos centímetros. A escala também, a gente tem que lembrar que a escala é linear, então a gente só pode trabalhar com a escala em uma dimensão, então não posso aplicar a área antes, tá? A questão dos graus, minutos, segundos também eu acho que está bem tranquilo para vocês. Acho que vocês compreenderam. Grau, minuto, segundo para grau decimal e grau decimal para grau, minuto, segundo. Também não tivemos problemas, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me procuram. A questão do elipsoide também, latitude e longitude também, eu acho que vocês compreenderam, pelo menos eu espero, né? Onde a gente tem a norte do Equador positivo e a sul negativo, onde a gente tem a leste positivo e a oeste negativo, exatamente aquela questão dos sinais aonde que eu estou no globo terrestre, tá? Acho que a próxima questão... Descreva a importância da topografia, fase, por exemplo, de uma aula.
normalmente, pessoal, vocês têm que tomar um certo cuidado, que normalmente vocês respondem só uma parte da questão. A questão está pedindo descrever a importância da topografia para a engenharia e aonde que as fases que ela está presente, e depois eu pedi quais são as técnicas para mapeamento e suas aplicações. Teve gente que só respondeu a primeira parte. Então, tomem um certo cuidado na hora de fazer a resposta, tá bom? Leiam bem a questão e passem, né, para poder dar a resposta de acordo com o que foi solicitado. Então, se algum perdeu ponto aí, foi exatamente porque não fez exatamente tudo que foi solicitado. Tá ok? Questão 12? Foi a questão mais, acho que teve, né, teve alguns probleminhas, que foi essa questão 12, tá? Beleza, tranquilo com relação à nossa avaliação, né? A avaliação foi um presente aí de Natal antecipado para vocês. Mas realmente, se de verdade vocês aprenderam, né, a questão, isso vai auxiliar aí durante a disciplina de topografia de vocês, que foi o objetivo exatamente vocês entenderem o que seria cartografia, saber mexer com ângulo, saber mexer com distância, com escala e tudo mais, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês me reportem aí, tá? Então, não sei se vocês fizeram, vamos voltar para a aula de trigonometria, que eu iniciei ela semana passada. Deixa eu compartilhar aqui. O PowerPoint está visível para vocês? Que hoje ele estava dando pau. Está visível aí? Tá, sim, para mim tá. Beleza. Pessoal, vocês vão utilizar a trigonometria plana direto, tá? Na disciplina de topografia de vocês. Então, tudo resume a questão de triângulos, tá? Então, a gente tem ali então, já falei isso aqui, como é que, da onde surgiu a trigonometria, mas o que importa mesmo é a gente relembrar esses conceitos aqui. O conceito principal, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, isso aqui é fundamental, tá? Para vocês conseguirem desenvolver os exercícios. A gente tem a questão do seno, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. A gente tem a questão do cosseno, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, e a gente tem a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, isso aqui tudo vocês viram lá na oitava série, lá no segundo grau, a gente aplica. Sem isso aqui, a gente não teria topografia, a gente não conseguiria calcular coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Tudo isso resume a esse cara aqui, tá bom? Então, já viram isso aí, a gente sabe do teorema de Pitágoras, onde, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A gente tem a outra fórmula aí, que é a revisão relacionada ao triângulo qualquer. O que o triângulo qualquer ele me diz, pessoal? Se eu tiver uma lateral e um ângulo, essa lateral, esse lado A, dividido pelo seno desse lado, ele vai ser igual a outra lateral dividido pelo seno do outro lado. Então, A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. Então, eu consigo ter uma constante. Isso aqui é uma constante. O A para seno de A, B para seno de B e C para seno de C. Essa constante aqui, ela é válida, tá? E a gente tem a questão da lei dos cossenos, onde se eu quiser achar o lado A, o lado A, basta eu aplicar, que é o meu B ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2 vezes eles, vezes o cosseno de A, que é o ângulo que está invertido. Então, com isso, eu consigo ter o aparato para desenvolver esse exercício aqui. Alguém fez? Começaram? E aí? Sejam sinceros. Fizeram? Professor, eu não fiz, não. Eu acho... Eu estou vendo agora, porque a gente fez a prova semana passada, eu nem sabia desse exercício. Vocês fizeram a prova na quinta, né? Sexta-feira vocês estavam fazendo outra prova, né? Na prova de sexta-feira foi até sábado, 6h30 da tarde.
Então tem alguém aproveitando bem vocês aí, né? Que bom, hein? Mas então vamos lá para o que realmente, né, interessa aí nesse exercício, então. Vamos fazer junto ele, então. Se não fizeram, vocês vão fazer ele junto. Deixa eu só tentar mover isso aqui. Peraí. Ô, Sinara, tenta desativar seu telefone, seu áudio aí, por favor. Não estou conseguindo aqui. Valeu. Então, pessoal, aqui, ó, vamos fazer esse exercício junto, então. Vamos ver se vocês vão conseguir compreender. Deixa eu compartilhar aqui a tela do exercício. Cadê o Paint? Tá aqui. Apareceu a tela do Paint aí para vocês? Sim. Olha, professor. Sim. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos ver se vocês entenderam esse aspecto aqui. Eu tenho, numa situação aqui, onde eu tenho dois pontos inacessíveis, como se fossem duas linhas, duas antenas, bem longe. Tá lá no alto, né, no alto da Serra, Serra da Del Rey. Não consigo chegar nesse ponto, mas eu consigo calcular as distâncias em relação a ele, tá bom? Então, se eu tiver esse cara aqui, ó, se eu tiver uma base definida, que o A até B, eu preciso ter uma base definida. Então, eu posso estar, por exemplo, lá no alto da Afonso, eu posso estar lá na Afonso Pena, ali no trecho ali da Afonso Pena, e eu tinha um ponto A e um ponto B que eu sei a distância. Eu coloco o equipamento aqui no ponto A, tá? Visualizo a primeira antena, meço o ângulo até a segunda antena. Então, fiz essa leitura aqui inicialmente, ó. Montei o equipamento aqui, fiz a leitura de cá, depois fiz a leitura até de cá e calculei o ângulo, tá? Depois eu peguei esse cara aqui, que era a segunda antena, e fiz a leitura do ângulo até o meu ponto B próximo aqui a mim. Então, com isso, eu obtive lá o ângulo de 60 graus e eu obtive o ângulo de 40 graus. Feito isso, eu tirei o equipamento do lugar, levei ele para o outro ponto. Então, levei ele para esse ponto, olhei a antena inicial, cheguei na outra antena, medi 85. Depois eu peguei a antena final aqui e levei até o ângulo A. Então, com isso, eu tenho esse modelo aqui, tá? Onde eu tenho esses quatro ângulos, eu tenho essa base conhecida, e com isso aqui eu garanto vocês que a gente consegue calcular a distância CD. Como? Eu pergunto. Como que a gente vai resolver esse sistema aqui, pessoal? O que a gente tem que fazer primeiro? O que vocês acham para resolver esse exercício? Tentar achar os outros ângulos que dá para poder encontrar aí dos triângulos aí de 180 graus. Ótimo, exatamente. Então, a primeira coisa, pessoal, a gente dividir esse cara em outros triângulos. Por exemplo, eu posso trabalhar no triângulo ABD. Então, eu venho aqui, pegar a caneta aqui, tá? Primeiro eu trabalharia com esse triângulo aqui, ó. Aonde eu tenho aqui o meu A, aonde eu teria aqui meu B, e aonde eu teria aqui o meu, aliás, minto, meu D, ok? Então, eu tenho esse cara aqui, A, B, D, ok? Tenho esse ângulo total aqui? Tenho, 60 mais 40. Não é isso, pessoal? Não tem esse ângulo aqui? Foi dado lá, que vale 100. Então, eu tenho já esse ângulo que vale 100. Consigo, sei que essa distância vale 20. E com isso, o que eu consigo calcular através disso? Eu tenho
essa distância. Quais são... eu tenho esse ângulo, né, pessoal? Que foi dado aqui, ó. 30. Com isso, eu vou ter o quê? Qual que é o somatório dos ângulos internos de um triângulo? 180. 180. Tá faltando quanto para esse cara fechar em 180? 50. 50. Então, olha só, eu tenho aqui o meu 50 graus. Então, consegui estabelecer os ângulos desse triângulo aqui. Com isso, com essa informação aqui, pessoal, desculpa, mas eu tô com a tosse seca e eu vou ficar desse jeito aqui, pelo menos hoje, tá? Hoje tá danado. Então, como eu tenho meu A e meu B vale 20 e eu tenho meus outros ângulos, eu consigo calcular a lateral AD e a lateral BD? Qual fórmula? Como soluciona esse exemplo aí? Consigo, pessoal? Consegue. Se você usar o ângulo A100, você pode achar o tamanho de DAB, usando a regra do cosseno. A regra do cosseno? Do cosseno, olha só. Lei dos senos é essa, não é essa? Lei dos cossenos é essa. A lei dos cossenos, eu tenho que ter duas distâncias conhecidas. Vocês concordam comigo? B e C. Para achar uma distância. Então, eu tenho apenas uma distância conhecida. Então, eu acho que, por enquanto, eu não consigo aplicar a lei dos cossenos. Concordam comigo? Eu tenho duas incógnitas aqui. Eu teria que ter o B e o C. Eu não tenho nem essa, eu só tenho uma. Então, não consigo calcular a outra, porque eu precisaria ter duas laterais conhecidas. Então, não consigo aplicar a lei dos cossenos agora. De acordo? E se eu pensar apenas num pedaço desse cara aqui? Eu estou querendo achar uma lateral, tá? Para achar uma lateral, eu preciso ter o quê? Dois ângulos conhecidos e uma lateral conhecida. Não é isso? Então, eu creio que essa fórmula aqui, ela vai ser melhor para poder achar a distância AD e a BD. Compreender isso aí? Lei dos senos, Sim. acho. Isso. E aí, ele Isso. do centro. Lei dos senos, exato. Então, nesse caso aqui, a gente aplica a lei dos senos. Lembrem-se sempre das incógnitas, tá? Para eu achar a lateral aqui, eu preciso de dois lados. Eu não tenho dois lados. Então, vai ficar difícil eu calcular usando a lei dos cossenos. Então, como eu tenho os ângulos, eu consigo calcular, trabalhar com a lei dos senos. Aonde eu tenho que o A está para o seno de A. Então, o que seria? Meu 20 está para o seno de quanto, pessoal? De D. Seno de D, que vale 50. Concordam comigo? Difícil desenhar aqui. Eu acho que era mais fácil eu ter colocado o textinho aqui. Mas vai assim mesmo. 20 está para seno de 50. Por quê? A minha lateral está para o ângulo inverso, que é o 50. E isso aqui, ó, é igual ao quê? Meu AD, por exemplo, está para o seno de quanto? O AD. Qual que seria o seno que ele estaria trabalhando, pessoal? 30. Seno de 30, que está o inverso. Então, seria AD está para o seno de 30.
Pronto, com isso eu consigo calcular a distância AD. Calculem para mim aí e me falem quanto que deu aí. Alguém consegue? Tem calculadora fácil aí? Quanto que vai dar meu AD multiplicando e jogando a calculadora? 13,05. Isso. Então, meu AD vai valer 13,05. Ótimo. Ok? Isso que seria em metros, tá? Como aqui o meu está em 20 metros, eu teria esse 3,5 metros, tá? Um detalhe que eu quero colocar para você. Oi. Nesse caso, também usaria de 4 a 5 casas decimais ou só 2, né? Estaria bom. Nesse caso aqui, pode trabalhar com 2 nesse exercício aqui, tá? Lembrando que a terceira casa ela vai influenciar. Então, se ela for acima de 5, joga uma unidade para mais, tá bom? Ela é abaixo, é 4. Então, pode deixar com 3,05. Então, olha só. Chegamos na distância AD, que é 13,05. Então, eu cheguei nessa distância aqui. Eu consigo agora calcular a distância BD também aplicando a mesma ideia, tá? Como que seria o meu BD? 20. Mesma coisa. 20 está para o 150. Assim como eu quero calcular o BD. Está para o seno de... Qual que é o ângulo? BD. Qual que é o ângulo inverso? 100. 100. Isso. Pronto. Com isso, eu faço a multiplicação aqui. Vou chegar no valor do meu BD. Calculem aí para mim, por favor. Falem o valor do BD. R$ 25,71. 25,71. Mais alguém? Isso. Isso, beleza. 25,71. Ok. Obrigado. Então, 3 pessoas já falaram aí. Então, normalmente a gente está na média boa, tá? 3 pessoas falaram que é isso. A gente continua. Então, a gente já tem a distância, olha só. A gente já montou o sistema. A gente já achou o BD completo. A gente já sabe a distância AD, já sabe a distância BD, já sabe todos os ângulos, tá bom? Então, já matamos a primeira parte. A gente já tem essa distância, já tem essa distância, já tem todos esses ângulos, tá? Eu poderia também, pessoal, além disso, calcular esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo. Como é que eu calculo esses ângulos aqui? Como que eu chego no valor desses ângulos aqui? Pela soma dos ângulos internos. Eu posso somar o 40 com 30, não é isso? Isso. E depois aplicar os alternos internos, igual a Liriane está falando para a gente ali, ó. Exatamente. Os alternos internos aqui ele vai ser muito útil. Então, eu vou chegar no 40 e 30, vou ter 70. Vai faltar quanto aqui? 110, não é isso? 110. Então, aqui também vai ser 110. Nesse caso aqui, ó,
Isso aqui é uma reta. 110, está faltando quanto para chegar na reta? Que é 180 graus. 70, tá? 70. 70, tá? Esse ângulo aqui a gente já tinha chegado nele também, que é o 50, tá? Esse ângulo aqui a gente vai chegar nele também agora, tá? Então, tá vendo, pessoal? A gente já calculou essa distância, a gente já calculou essa distância, a gente já calculou todos esses ângulos, agora a gente pode trabalhar com outro triângulo, por exemplo, e sair calculando os demais. Vou dar uma ampliada aqui, para poder dar, né, dar continuidade. Vamos, então, agora fazer o outro triângulo, o ABC. Então, deixa eu ver aqui que foi. É que não tinha visto que tinha isso. Então, eu tenho o triângulo ABC. Eu estou dando zoom aqui, ele está perdendo a leitura. Deixa eu ver se foi. Foi. Então, eu tenho no triângulo ABC, deixa eu fazer essas anotações aqui do triângulo ABC. O meu ângulo A vale 40. Esse ângulo todo eu tenho que somar agora, olha só, tem que somar o 30 com 85, não é esse ângulo, eu estou trabalhando com o ângulo ABC. Então vai ser 30 mais 85, ok, pessoal? 115, não é isso? Consigo agora calcular esse ângulo aqui. Eu tenho que essa distância vale 20 metros. E eu estou trabalhando com A, B, C. Ok? Tranquilo aí? Fácil, né? Vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 20 metros. Qual vai ser o valor do ângulo C aqui, pessoal? Qual que é o valor do meu ângulo C? Consegui visualizar? Como é que eu chego no meu valor do ângulo C aí? 180 menos 40 menos 115. Isso. Vai dar? 25. 25. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar a mesma ideia. Eu vou pegar lá meu 20. O 20 está aqui, ele vai estar para o ângulo inverso. Então, meu 20 está para seno de 25, ok? Assim como eu quero achar aqui o meu, sei lá, meu AC. AC está para seno de... Então, AC é esse cara aqui, ó. Seno de 115, ok? Calculem para mim o valor do AC aí. Tá? E eu posso fazer a mesma metodologia para achar o meu AB. 42,89. 42,89. Vejam aí se mais alguém chegou nesse valor aí. E também posso chegar, tá, no triângulo aqui e achar o valor de BC que eu não tinha. BC, pessoal, está para o ângulo de quê? De 40. Então, aqui eu tenho seno de 40 graus. Olha só, então com isso eu consigo calcular também o ângulo BC. A distância BC. Vou ter quase tudo de informação ali no meu triângulo. Tá? Calculem aí, cheguem no valor de BC
e vejam se o AC é isso mesmo. 42,89, ok. Se tiver mais alguém para calcular aí. 30,41. 30,41 metros. Quarenta e um. Confere. Ok? Então, beleza. Chegamos, então, nesses outros dois ângulos aqui, ó. Então, já tem todas essas distâncias, já tem todos esses ângulos. Consigo, então, agora calcular. Eu tenho que esse cara vale 110 graus. Eu posso dividir por 2 aqui e jogar metade para cada um desses caras aqui? Devo ou não? Não. Por que não? Tá certo, por que não? Exatamente porque, pessoal, esse desenho aqui, ele é ilustrativo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, vou postar para vocês. Ele pode ser uma figura totalmente avacalhada. Não significa que o AD é igual ao BC, não. Pode ser pequenininho, assim. Ele pode ser pequenininho aqui, ó. E aqui ser assim, ó. Ele poderia muito bem ser um cara dessa forma aqui, ó. Uma figura geométrica assim, ó. Tá? Isso aqui é só um desenho representativo. E isso aqui poderia ser a mesma coisa desse cara aqui, tá? Então, essas medidas aqui não adianta pegar, pessoal, eu vou pegar uma trena aqui, uma escalímetro e vou medir no escalímetro. Não, isso aqui é um caso hipotético, a gente não sabe a distância, então a gente só fez um esboço. Então, esse ângulo aqui não tem nada a ver com esse ângulo. Isso aqui não é paralelo a isso, isso aqui não é paralelo a isso, tá? Então, a gente está trabalhando com a hipótese. Então, isso aqui é uma figura imaginária. Então, com isso, eu tenho todas essas informações aqui. Vamos tentar jogar essas informações aqui para ficar mais claro. Vou abrir um pente novo aqui. Não, acho que aqui dá para escrever. Vamos colocar as informações que a gente tirou. Meu AD. 13,05. Então, isso aqui a gente mediu. Meu BC. 30,41. Foi isso? O que mais? Eu consegui calcular minha distância AC. AC vale 30. Espera aí que eu fiz. Deixa eu ver aqui. PC 30,41. Meu AC vai valer 42,89. Ok? E por último, eu tenho que meu BD vale 25,71. Deixa eu tentar jogar ela aqui. 25,71. Ok, pessoal. Então, com isso, tá? Eu já peguei o máximo de informação possível aplicando a lei dos senos, tá? Já consegui achar uma lateral, duas laterais, três laterais, quatro laterais. Consegui, através do somatório dos ângulos, achar um ângulo, todos esses outros ângulos aqui, esse aqui e esse aqui. E agora, o que eu posso fazer para chegar na minha distância DC? Qual que seria, né? Como que eu faço para chegar na minha distância DC? Eu preciso da distância DC, já tem todas as outras informações. Então, a gente já trabalhou com os triângulos assim, ó. E se a gente trabalhar com os triângulos inversos agora? Deixa eu mostrar, seria isso aqui, ó. Eu quero esse cara aqui, ele pode ser assim, que seria meu C, D, A,
tá? Esse seria um primeiro triângulo, eu estou pegando esse cara aqui, ó. Ou ele poderia ser o inverso. Onde eu teria meu B aqui, eu teria meu C e eu teria meu D, tá? Então, eu cheguei nessa hipótese aqui. Como que eu faço? Eu tenho o ângulo A aqui? Tenho. Eu tenho esse ângulo B aqui? Tenho. Eu tenho essas distâncias laterais aqui? Pode olhar lá que eu tenho. Tem essas outras distâncias laterais lá? Pode verificar que eu tenho também. Como que eu faço para chegar na distância DC, então? E aí? Qual que é a chute? Lei dos cossenos, exatamente. Por que a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, igual eu falei para vocês, pessoal, ela trabalha com duas distâncias conhecidas e um ângulo, ok? Nesse caso aqui, eu tenho exatamente duas distâncias conhecidas, eu sei esse valor e seu ângulo. Então, com isso, eu consigo calcular esse cara aqui. Aonde o meu AD 3,05, então eu posso colocar o 3,05 aqui. Eu tenho meu 42,89 aqui, 42,89. Então, com isso, 42,89 e aqui 13,05. Então, pessoal, eu posso fazer tanto por esse triângulo quanto por esse outro aqui. A resposta tem que ser a mesma, tá? Eu tenho duas formas de resolver esse exercício. Ou aplicando a lei dos cossenos aqui, ou aplicando ela aqui. Deixa eu pegar aqui 30,41 aqui. Aqui é 30,41. E aqui vale 25,71. Vinte e cinco vírgula sete um, ok? Como que aplica a lei dos cossenos? Uma lateral ao quadrado, uma lateral ao quadrado mais a outra lateral ao quadrado, menos duas vezes uma vezes a outra, vezes o cosseno do ângulo que está ao contrário, está inverso. Então, está aqui, ó. 13,05 ao quadrado, mais 42,89 ao quadrado, menos duas vezes esse, vezes cosseno do ângulo, eu vou chegar no DC. Tirando a raiz no final, tá bom? Tem que lembrar que é ao quadrado, tá bom? Então tem que tirar a raiz no final das contas. Ou eu posso trabalhar com 25,71 ao quadrado, mais 30,41 ao quadrado, menos duas vezes esse, vezes cosseno desse ângulo aqui, que eu também tenho ali, né? E com isso eu vou chegar, tirando a raiz, chegar no valor DC, tá bom? O ângulo A, deixa eu colocar o ângulo A aqui para ficar bem mais claro. O ângulo A ele vale 60, não é isso? E o meu ângulo B vale 85. Peguei aqui, ó. Ângulo A vale 60. Ângulo B vale 85. Então, jogo na forma e calculo. Com isso, eu vou ter o valor de DC. Ok? Alguém calcula aí? Vocês já calcularam? Veja se ficou tranquilo aí. Calculem aí e me fala a resposta.
Alguém? Estão fazendo, né? Deixar uns minutinhos aí para vocês calcularem, tá, pessoal? Esperando a resposta. Trinta e 3808. Isso. É 38,080. Ótimo. Então, vejam se vai chegar nisso mesmo. Dá mais uns minutinhos aí, para que se alguém estiver calculando ainda, terá tempo da pessoa finalizar. No mais, pessoal, ficou tranquilo essa... Obviamente que no quadro é mais fácil eu conseguir passar. Aqui tá o rabisco bem mais danado. Mas eu acho que deu para pegar a ideia. Compreendido? Deu para entender como é que funcionaria? O tanto que é importante a lei dos senos e a lei dos cossenos para esse tipo de... para a topografia em si? Ok? Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao exercício, pessoal? Pode cair um desses na prova? Tranquilo. Beleza. Então tá. Então, para que estuda isso, pessoal? Pra vocês terem uma ideia, o sistema Córrego Alegre, o sistema SAD-69, ele foi feito utilizando essas técnicas aqui. Por quê? A gente não tinha equipamentos que mediam distâncias longas com precisão. Só tínhamos equipamentos que mediam ângulos com precisão. Era mais fácil medir o ângulo do que as distâncias. Então, através de rede trigonométrica que o pessoal fazia, eles saíam inserindo coordenadas no Brasil todo através dessa técnica, tá? Então, eu não preciso ocupar o ponto para poder saber a real coordenada dele. Basta eu simplesmente trabalhar com a lei dos senos e a lei dos cossenos. Eu preciso ter apenas uma origem. A minha origem aqui é a minha base. A minha base, ela me orienta para poder fazer todas as medições. Tá bom? Bem tranquilo aí, né, pessoal? Então, só entender, então, que a lei dos senos, a lei dos senos está relacionada. Você vai depender, você precisa... Deixa eu pôr logo. A lei dos senos. Se eu tenho A, eu quero achar o A, eu preciso, então, ter dois ângulos e uma distância. Se eu quiser utilizar a lei dos cossenos, eu preciso de duas distâncias, que seriam duas laterais, e um ângulo. Então, eu vou ter que, cada caso, aí, eu vou ter que identificar quais são as minhas incógnitas para poder resolver o que eu tenho de informação, tá? Então, aplicando todas as formulazinhas, a gente chegou aí num ponto inacessível. Então, é um exemplo que eu poderia pegar, por exemplo, distâncias de duas linhas de transmissão, duas antenas, sem nunca ter chegado, nunca ter pisado próximo a elas, ok? Então, é uma leitura indireta aí que me dá uma precisão considerável na parte de topografia, tá bom? Tranquilo essa parte? Podemos matar essa parte de revisão trigonométrica, então? Se ficou dúvida, pessoal, aproveitem agora, tá? Vamos lá, então, para o segundo tempo da nossa aula. Vou salvar isso aqui. Tá meio bagunçado, mas eu vou jogar lá no WhatsApp de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida depois, só me contactar. Não sei se vai ficar tão bom não a resolução, mas eu mando lá.
compartilhar aqui agora com vocês o PowerPoint. Não é esse. Tá aparecendo para vocês esse PowerPoint aqui, medição de distâncias? Tá sim, professor. Tá ótimo, então. Pessoal, então a gente aprendeu já, olha só, em um mês de aula, já aprendemos o que seria a parte de cartografia, como medir, como é que faz as medições, o que seria um sistema geodésico, o que seria um sistema de referência. Lembrando sempre, sistema de projeção, como é que eu projeto a minha Terra? Pode ser latitude e longitude, ou pode ser coordenado TM, isso eu vou falar quase todo dia para vocês. Além disso, eu tenho que definir qual que é o meu sistema geodésico, qual que é o meu modelo de terra. Então, vou precisar também relacionar ali se é SAD, siglas. Hoje em dia, a gente trabalha com siglas 2000. Então, entendam bem essa parte. Siglas 2000, o TM, Latilong, que são as coordenadas geográficas, essa parte de cartografia. Feita a parte de cartografia, a gente começou a discutir um pouquinho a questão de escala, tá? E Sistema Internacional de Unidades. Compreender, né, quais são as escalas. Sempre for fazer um projeto, elaborar um projeto, colocar numa escala que tenha no escalímetro, né, para facilitar os estudos, não inventar escala. Eu já vi muita gente colocando escala em 1 para 1235, coisa que não é padronizada, não é ideal. O ideal é a gente trabalhar sempre com escala que esteja no escalímetro, tá? Então, procure uma escala mais próxima e coloque na escala mais próxima o desenho. Por quê? Você deixou uma planta, um projeto na residência, lá na obra. Você esqueceu de colocar qualquer cota ali, uma cota você não colocou. A pessoa com escalímetro, ela pode recuperar, ela pode verificar qual que é a dimensão, talvez a dimensão ali de uma viga, de um pilar, ela consegue verificar através do escalímetro. Se você tiver colocado uma escala que não está no escalímetro, você atrapalhou totalmente a leitura dessa pessoa, tá? Então, sempre trabalhem com a escala padronizada. Feito isso, né? A gente falou um pouquinho sobre os ângulos, e agora a gente tem Pessoal, Oi, a diga. escala tem que ser sempre número par, certo? Não, deixa eu ver se ela é 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 250. Sim, as padronizadas do... Nunca tinha pensado dessa forma, não, mas realmente elas são números... Não, são números pares, sim. Mas usem sempre o escalímetro lá, que é o padronizado, né? Que é 1 para 100, 1 para 125. Aliás, não são todas pares, não. Tá? A gente tem escala 1 para 125, a gente tem escala... pode ter outros tipos de escala, tá? 1 para 25. Então, não é sempre par, não. É simplesmente utilizar a escala que está no escalímetro, que são 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250, 1 para 500, 1 para 1000. Tá? São essas padronizadas aí. Tá bom? Não tem essa relação de par e ímpar, não. Ok? Ok. Beleza. Então, aí, pessoal, as escalas, então, é bom a gente padronizar, utilizar sempre as que estão, né, padronizadas. Depois disso, a gente começou a ver um pouquinho de ângulo, né, como que a gente, para grau minuto segundo para grau decimal, e grau decimal para grau minuto segundo, e por aí vai. E agora, com esses conceitos assimilados, que eu espero que vocês estejam bem, né, com uma compreensão razoável com relação a esses conceitos, a gente começa a discutir a medição, tá? Então, fizemos todas essas etapas para a gente chegar nessa parte de medir, tá? Que é o objetivo nosso, é saber quais são as coordenadas de um ponto, qual é a distância de um ponto ao outro, mas para isso a gente precisa de todas aquelas orientações iniciais, tá? Então, o objetivo, então, dessas medições é identificar as técnicas para eliminar erros. Todos os levantamentos eles contêm erro. Se você contratar 3 engenheiros para fazer o levantamento, você vai ter 3 áreas diferentes, tá? Não tem como as 3 áreas serem iguais. O levantamento, talvez você tenha um muro ali, um
Um fez o levantamento considerando o meio do muro, o outro considerou uma lateral, o outro considerou a outra lateral. Vai dar diferença? Vai ter uma diferença ali, exatamente por questões, por erros, já que já acontece, a gente não consegue chegar no valor exato, né? A gente está trabalhando com estatística, mas a gente vai tentar eliminar esses erros. Quais são os erros comuns aí? Quais são as classificações? A gente tem os erros ambientais. Então, por exemplo, a temperatura. Se tiver um dia muito quente e eu estiver trabalhando com trena, ela pode muito bem estar dilatada. Então, as distâncias vão estar diferentes da realidade. A gente pode ter o erro dos instrumentos também. Sempre que a gente for adquirir um equipamento, é bom a gente ter uma aferição dele, a gente tem que ter uma procedência, dependendo, tem até o Inmetro pode estar, né, presente nessa aferição e tudo mais. Então, tomar um certo cuidado. Vou comprar uma trena, ela veio lá da China, uma marca que eu nunca vi. Pode ser que os meus 30 metros da minha trena sejam 30 metros e 10. E se ela tiver um erro ali, se ela tiver uma dilatação diferente que você não conheça, você vai estar errando sempre 10 centímetros em todas as medições. Ou até mais, né? Porque 10 centímetros em 30 centímetros que vai amplificando aí esse erro. Então, por isso que os equipamentos de topografia eles são aferidos. A estação total, então, todo ano tem que mandar para retífica, para verificar, para calibrar e tudo mais. Então, os equipamentos eles passam por uma retificação contínua, tá? Existem profissionais que não fazem essa correção, então os equipamentos eles vão ficando gerando mais erros cada vez mais, tá? E a gente tem os erros pessoais também, relacionados a causas por falhas humanas, como falta de atenção, talvez algum cansaço e por aí vai. Então, esses são as nossas classificações dos nossos erros. A gente tem os erros que podem ser grosseiros, acontece muito, principalmente quando a gente trabalhava com planilha, né? Tinha que fazer medições, e anotar isso numa caderneta. A pessoa tinha que escrever lá 1,96, ela escrevia 1,69. Então, dá um erro grosseiro, dá um erro. Provavelmente essa linha da sua planilha tem que ser descartada, tem que ser revista, porque é um erro muito grande. A gente tem o erros sistemáticos, que é, por exemplo, uma questão da dilatação de uma trena, ou a gente pode ter o erro aleatório. Esses erros aleatórios é impossível a gente conseguir eliminar. A gente não sabe de onde que vem, qual que é a origem, tá? Então, esses erros aleatórios eles vão acontecer. Pode ser que você faça um levantamento e você erre tanto que você acerta na hora de fazer o... Vocês vão ver quando a gente estiver fazendo o poligonal, dependendo, você errou tanto que a sua poligonal fecha, mas na verdade você tem um erro em todas elas. Então é tudo uma estatística, tá? Para resumir isso da estatística, eu gosto muito de apresentar essa figura aqui, que é um conceito geral aí na área de agrimensura. Eu tenho um alvo, tá? E eu tenho lá jogar um dardo. Eu tenho a situação que eu preciso de precisão e de acurácia. O meu objetivo é acertar o meio, né, do meu alvo. Então, a primeira pergunta, esse primeiro cara aqui, está sendo preciso, pessoal? A pergunta de R$1 milhão. Esse cara, precisão, ele é preciso, sim ou não? Primeiro item. Sim. Sim, quem falou que é sim? Quem não vi? Renê. Oi? Sim. Sim? Alguém acha o contrário? Por que vocês acham que ele está sendo preciso, pessoal? Alguma ideia? É porque às vezes não está calibrado a alça de mira com a... Você matou a charada. Pode ser um erro sistemático. Por exemplo, você comprou um revólver lá e ele está com o cano ali torto. Você mirou no centro todas as vezes. Você teve um bom aproveitamento? Você teve uma estatística boa, né? Vocês concordam comigo que isso aqui, na hora de tirar a média, vai mostrar que você sempre acertou um do lado do outro? Então, você foi bem, você foi preciso. Só que você tem um erro no equipamento. Então, você está sendo preciso, mas você não está tendo acurácia. Acurácia é exatidão, tá bom, pessoal? Então, eu posso muito bem ser preciso, mas talvez eu não tenha exatidão. E a engenharia, isso é perigoso, porque o que a gente busca na engenharia? O
que vocês acham que a gente busca? Precisão apenas? Qual que seria... O que a gente tem que buscar na engenharia aí? Precisão e acurácia, né, pessoal? Eu tenho que acertar o alvo, né, todas as vezes. Então, tem que ter uma estatística violenta aí na hora de fazer a minha engenharia. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com os dois, precisão e acurácia. Esse cara aqui tem a precisão e a acurácia. Esse outro cara aqui, ó, se eu for fazer uma estatística dele, ele vai ficar até bom. A média dele vai dar no centro, mas ele não está tendo nenhum tipo de precisão ali, tá? Então, essa é a nossa relação. Tá aqui, ó, o cara ele foi preciso, mas não foi acurado. Aqui ele foi preciso e acurado. E aqui não foi nenhum dos dois, tá bom? Compreender essa parte de precisão e exatidão aí, pessoal? Tranquilo? Então, um exemplo que eu costumo dar para vocês aqui é que um GPS de navegação que custa R$500, você pode comprar aí lá na internet e pedir um GPS de navegação. Ele vai vir, você vai ter uma aba lá no GPS falando assim, precisão 3 metros. Já vi muita gente fazer isso. Aí a pessoa fica toda feliz achando que o equipamento está com a coordenada com apenas 3 metros de erro. Já escutei muita gente falar que, não, só estou errando 3 metros aqui, ó. Ele está me falando que eu estou com precisão de 3 metros. Quando a gente trabalha com GPS de engenharia, pessoal, a gente amarra ele numa base. A base faz a correção dele. Então, esse 3 metros de precisão do GPS de navegação está solto. A estatística dele está falando que ele está naquela situação de 3 metros. Mas não tem nada para amarrar ele e ele realmente corrigir. Então, esse 3 metros de precisão de GPS de navegação, na maioria das vezes, já fiz alguns testes, dá em torno de 30 metros de erro do ponto feito por GPS de engenharia. 30 metros. Então, está lá falando de precisão de 3 metros, é precisão do satélite, da geometria que está trabalhando no momento. Mas na vida real, ele está a 30 metros do ponto que deveria ser, ok? Um ponto que já está ajustado. Então, acontece muito isso. A pessoa pega um equipamento e acha, eu estou sendo preciso demais da conta aqui, eu estou 3 metros do ponto. Na verdade, precisão não é acurada, tá? A nossa primeira aula prática, quando a gente iniciar as atividades, a gente vai trabalhar com trena, tá? É um equipamento barato e muito útil. A trena, ela tem que ser trabalhada na horizontal. Então, as medidas, quando a gente compra um lote, quando a gente compra um terreno, a área que está ali, as distâncias são planas, tá, pessoal? O terreno pode ser um buraco, pode ser um topo de morro. O que tem no documento tem que ser a medida plana. Era como se eu fizesse um platô ali, fizesse uma terraplanagem e pegasse a parte plana do meu terreno. Então, a medida da trena ela tem que ser dada também na horizontal. Para isso, eu coloco uma baliza com uma pessoa, uma outra baliza com uma outra pessoa, e de preferência uma terceira pessoa fica na frente para verificar se a trena está horizontal. Aí manda baixar, manda suspender, tenta orientar a trena para poder deixar ela mais horizontal possível, tá? Então a distância entre 2 pontos com a trena ela tem que ser feita no mais horizontal possível. Já vi muita gente fazer medição de lote no quarteirão e a rua está inclinada assim, ó, caindo, e a pessoa vai lá, meu lote tem 12 de frente, vai lá, coloca 12 metros assim, ó, no chão, mede e já taca o piquete lá e pronto, fala que é ali e começa a construir uma residência. Então dá muito erro de engenharia exatamente por falta dessa noção, dessa maldade. Eu tenho que medir no plano, são 12 metros, se for 12 metros de frente, são 12 metros horizontais, não inclinados, tá bom? E se eu for trabalhar com trena, eu posso sair dividindo aí em seções. Então tem a seção A, B, C, D. E eu vou eliminando esse erro que eu teria, por exemplo, se eu fosse fazer a medição daqui até lá, ó, eu estou com uma altura muito grande. Então, por isso, eu vou dividindo em seções
e calculando pedacinhos, né, de retas, para depois fazer o somatório total. Então, quando eu estou trabalhando com medição com trena, eu vou trabalhando em seções, tá? Quais são os erros quando eu estou medindo uma trena, com uma trena? Eu posso ter o erro relativo da trena, se a trena não tiver não for de uma boa qualidade, não tiver uma procedência. Eu posso ter o erro de catenária. Catenária seria a minha barriga da minha trena, tá, pessoal? Distâncias muito longas, ela vai dando aquela barriga. Então, isso aí dá um erro importante na minha trena. Falta de verticalidade da baliza. Eu preciso do cara que está segurando a baliza, ele está com o nível de bolha, tem que estar conferindo para poder ficar o mais vertical possível, tá? Falta ali a manutenção do alinhamento a medir, tá? O que seria isso? Tem um alinhamento aqui, por exemplo, daqui até aqui, eu estou no quarteirão. Aqui é uma esquina, aqui é outra esquina. Eu não consigo, não tenho uma trena que consiga medir essa linha toda. Eu vou ter que dividir isso aqui em pedaços. Um pedaço aqui, outro pedaço aqui, e vou sair medindo. Se eu trabalhar em zigue-zague aqui, ó, se eu não tiver um alinhamento, a gente vai ver isso na aula prática como é que faz o alinhamento, e eu vou gerar uma distância muito maior. Eu vou fazendo isso aqui, ó, zigue-zagueando, e com isso a minha distância vai ser muito diferente da realidade, tá? Então, essa falta de alinhamento é exatamente isso, essa leitura aqui, seguindo o alinhamento. A gente tem, então, a falta da horizontalidade da trena, é o que eu falei para vocês, a trena tem que estar na horizontal. A gente tem a questão da tensão uniforme nas extremidades, então depende da tensão que a gente aplica também. E a gente tem a questão do engano, a pessoa notou uma seção errada, notou um número errado, e por aí vai. Então são os erros de medição com treino, tá? Que a gente pode estar cometendo. Tá aí alguns exemplos, por isso que a gente tem um nível de cantoneira, essa bolha aqui, que vocês vão trabalhar na sala de aula, onde a gente coloca aqui no nosso bastão, e com isso a gente consegue deixar ele mais vertical possível. Aqui está nosso erro aqui, relacionado à nossa barriga, tá? E aqui está a situação onde a pessoa está segurando o nosso bastão bem inclinado. Com isso, em vez de ele estar medindo aqui, ó, era como se estivesse medindo aqui, ó. Tá dando uma diferença de quase uns 10 centímetros capaz. Exatamente por causa da inclinação que está essa baliza aqui, tá? Então, são os erros comuns da medição com treino. A gente vai ter uma aula prática só para tratar desse assunto, tá? Alguma dúvida com relação a treino aí? Bem tranquilo, né, pessoal? Esses erros aí, principalmente que a gente vai ter o campo, aí vocês vão sentir na pele, a gente vai tirar umas médias aí dos grupos para verificar o tanto que pode errar. Já teve trabalho prático que eu dei uma vez que eles anotaram simplesmente 10 metros a menos. Aí deu um erro lá de 10 metros de diferença. Isso acontece muito. E a gente vai sentir isso nas aulas práticas, vocês fazendo várias repetições, tá? Dando sequência aí, a gente tem, então, né, evoluindo a treina, a gente pode estar trabalhando com o teodolito estação total. A estação total e o teodolito, eles trabalham com ângulos e distâncias, vai depender, obviamente, do tipo de situação que eu vou estar fazendo essas leituras, tá? A gente vai trabalhar com a taquiometria. A taquiometria está relacionada ao teodolito. Há muito tempo atrás, quando a gente não tinha estação total, que fazia leitura por laser, as leituras eram feitas através desse cara aqui, tá? Que são miras, réguas. A gente vai ter uma aula prática, eles vão fazer essas leituras. Essas réguas, elas têm ali fio superior e fio inferior, que são essas linhas horizontais aqui, onde eu tenho que fazer a leitura. Então, isso aqui era como se fosse uma régua, é uma régua mesmo, onde eu tenho aqui que é 3 metros, cada pedacinho preto tem 1 centímetro, cada pedacinho branco tem 1 centímetro. Então, aqui tem 3 metros, e 1 centímetro, e 2 centímetros, e 3 centímetros, e 4 centímetros, e 5 centímetros, e por aí vai, tá? Com isso, eu vou fazendo as leituras, faço a leitura e jogo nessa formulazinha aqui, ó. Distância é igual mg seno ao quadrado de z, onde eu tenho que M é o meu fio superior menos meu fio inferior. Então, isso aqui eu li no campo, tá, pessoal? Estou lá na luneta do equipamento, estou enxergando essas 3 linhas aqui. Eu vou lá e faço a leitura desse e faço a leitura desse. Com isso, eu vou ter, aplicando essa fórmula, eu vou chegar na minha distância. Então, as distâncias, elas eram todas indiretas, pessoal. Por incrível que pareça, eram todas indiretas. Não, realmente não era fácil. Eu tinha que levar uma planilha
fazer todas as anotações, chegar, né, no escritório, calcular todas as distâncias para depois calcular o x e y de cada ponto, tá? Então, a gente vai ter uma aula prática, amanhã eu vou falar um pouquinho mais de como fazer a leitura, né, relacionada à taquiometria, com mais calma, para a gente compreender aí essas medições, tá? Depois disso evoluiu, tá? A sorte nossa é que da taquiometria a gente foi para a parte onde a gente tem os distanciômetros. Então, por comprimento de onda, ele manda um laser, o laser bate no prisma, devolve a distância, e com isso já tem a distância lá lida no meu equipamento. A leitura ela vai ser direta ali, de forma bem mais tranquila do que eu ficar fazendo leitura através da taquiometria, tá? Então, aqui está a minha estação total, que é o modelo mais recente, e aqui está o que eu enxergo lá, que é essa lupa ali, essa luneta, onde eu consigo visualizar ali o meu prisma e consigo, através de um laser, né? O prisma ele é um conjunto de espelhos, onde em qualquer direção, se tiver um pouquinho inclinado, um pouquinho para cá, ele vai conseguir te devolver na mesma orientação. Se for só um espelho, ia ter que achar o ângulo de incidência e reflexão, ia ser muito mais difícil. Então, a vantagem do prisma é exatamente isso. Eu posso estar um pouco inclinado aqui, mas ele vai me devolver o sinal, tá? Na sala de aula, na aula prática, a gente vai mostrar as funções do equipamento, onde aqui eu tenho meu sistema cartesiano do meu equipamento, e aqui eu faço as leituras, tá? Da onde eu faço na luneta, onde eu tenho o movimento do ângulo horizontal e eu tenho o movimento do ângulo vertical, e com isso eu saio calculando as distâncias e ângulos para chegar a distância vezes seno no meu x, distância vezes cosseno no meu y, tá? Aqui está um outro exemplo ali de como é feita as leituras. Distância vezes seno, distância vezes cosseno, tá? Eu tenho, então, as minhas medições. As minhas medições, então, elas funcionam dessa maneira. Eu vou ter uma baliza ou um prisma, eu vou ter ângulos x, y e z, vão ser calculados, depois eu vou fazendo a ligação dos pontos, desenhando ali o objeto que eu tenho interesse, tá? Que é isso aqui, ó. Se eu tenho o meu ponto A, por exemplo, instalei minha estação total no ponto de coordenada conhecida 100, 100. Então, eu sei que aqui vale 100, 100. Eu quero calcular a coordenada do meu ponto B. Basta eu zerar ele no ponto aqui, vou ter um ângulo, tá? O ângulo foi medido pela minha estação total, e eu vou ter minha distância medida pela estação total. Distância vezes o seno do ângulo, então essa distância aqui vezes o seno desse ângulo vai me dar meu x, e o distância vezes cosseno vai me dar meu y. Basta eu somar lá na coordenada do meu xa e ya, que poderia ser, por exemplo, 100 e 100, eu vou ter a coordenada do meu yb e do meu xb, ok? Isso quando eu estiver trabalhando com levantamento planimétrico, tá bom? Então vai ser sempre seno x vezes, distância vezes seno de A vai me dar meu x, distância vezes cosseno de A vai dar meu y, tá? Igual aquela trigonometria lá que a gente viu no início da aula de vocês, tá? E finalizando, a gente tem a questão do levantamento altimétrico, aonde a gente vai trabalhar com a tangente. Então, com isso, a gente fecha o x, y, z, tá? Que é o objetivo da topografia. A gente vai ter a ligação, né, vários pontos sendo ligados, e com isso eu vou fazer o meu desenho, meu esboço, meu projeto, por aí vai. Tá ok, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Foi meio rápido ou não? Amanhã a ideia é a gente calcular entender um pouco melhor dessas leituras estatimétricas, tá? Então, eu vou colocar para vocês mostrar a leitura e como fazer essas leituras, calcular a distância. E numa aula prática para frente, aí a gente vai calcular, vai colocar o equipamento, vai ver a régua, a mira, vai fazer a leitura do fio superior e fio inferior e jogar na fórmulazinha e calcular a distância. Depois vocês vão ver que a gente consegue fazer isso com o prisma de uma maneira muito mais fácil, bastando apertar um botão, ele vai lá, manda a distância, calcula já para vocês, salva na memória da estação total. Então a tecnologia veio para facilitar muito o trabalho de quem tinha que ficar levando caderneta todo dia para o campo. Hoje já pode estar sendo tudo salvo na própria estação total, tá? Alguma dúvida com relação à aula de hoje? Está tudo tranquilo, pessoal? O que eu tinha para passar hoje era basicamente esse conteúdo todo, tá? Fica como, para quem não fez, não desenvolveu o exercício de trigonometria,
fica lá para vocês reverem ele, vou postar ele para vocês aí no grupo agora, tá? Se tiver alguma dúvida com relação a ele, amanhã eu vou trazer mais alguns exercícios sobre isso. Tá bom? Então, acho que a gente pode estar finalizando por aqui hoje. Até amanhã, né? Se Deus quiser, a gente dá sequência aí no conteúdo. Qualquer informação, vocês me avisem aí. Tá bom, pessoal? Boa noite aí, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Ok, boa noite. Valeu, boa noite, hein? Até mais. Tchau, tchau.